Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho do nosso trabalho de cooperação internacional no âmbito da polícia, né? Cooperação policial internacional. A gente foge um pouquinho aqui do âmbito da cooperação jurídica pura, né? Embora, como nós costumamos falar hoje, cada dia que passa parece que fica mais difícil a distinção entre as duas modalidades de cooperação internacional, jurídica e policial. E a nossa ideia é justamente mostrar um pouquinho aqui o porquê que a gente entende isso, né? Já foi até falado muito aqui essa questão do avanço da tecnologia, da necessidade de canais mais ágeis, da discussão sobre a conveniência de manutenção de autoridades centrais, né? E de fato o mundo evolui, né? A criminalidade evolui, as necessidades legais evoluem, então acho que a gente tem que acompanhar isso também. Então nós vamos falar rapidamente aqui sobre... Só me passa ali, por favor. Sobre o trabalho que a Polícia Federal faz no âmbito internacional, focado, como eu disse, na cooperação policial, e no nosso caso de hoje, mais especificamente no trabalho das fronteiras. E aí eu confesso que eu tenho assim, um carinho bastante grande quando a gente fala em cooperação internacional nas fronteiras. Na realidade, o que me levou a trabalhar com essa área foi a minha experiência na fronteira. O Dr. Beltrame acho que não vai saber disso, mas ele não está aí? Está aí. Mas eu aprendi muito com o senhor lá e com o Dr. Krieger, quando eu estava em Livramento. O senhor uruguaiana, o senhor despachava os nossos inquéritos lá no plantão judiciário, homologava os flagrantes, representações que a gente fazia. E eu conversava muito com o Dr. Krieger, e foi quando a gente começou a ver justamente essa necessidade da agilidade numa região fronteiriça. Como já foi dito aqui em várias oportunidades, é um mundo à parte, é uma situação atípica, e cada uma com a sua realidade, né? Então, às vezes, quando a gente fala num tratado, num acordo internacional, que prevê determinado tipo de modalidade de cooperação, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito grande. Muitas vezes, quem assinou esse acordo, ou quem sugeriu alguma coisa, ele não conhece a realidade de todos os pontos de fronteira, né? Ou talvez, muitas vezes, nenhum deles, infelizmente. Bom, só para começar rapidamente, né, o que nós entendemos pela cooperação policial, para distinguir um pouco da jurídica. Tá? A cooperação jurídica, como foi falado aqui, é uma cooperação entre Estados, né, através de um acordo de cooperação, acordos bilaterais, multilaterais, tratados, etc. A cooperação policial, de regra, ela é baseada na reciprocidade. É como nós costumamos falar, a cooperação policial é mais informal do que a cooperação jurídica. Isso traz uma certa agilidade para ela em muitos aspectos, embora, obviamente, também traga uma limitação legal sobre o que nós podemos produzir numa cooperação policial direta, né? Obviamente, há tratados internacionais entre a Polícia Federal e outras polícias, né? Nós vamos falar rapidamente algumas polícias aqui, mas, de regra, a cooperação ela acontece numa base diária, com o mundo todo, sem essa necessidade de um tratado pontual que vai delimitar o que pode ser pedido ou não. O que vai dar esse limite, na realidade, é a legislação de cada país, né? Por isso que nós falamos que ela é uma integração entre organismos policiais. A gente não está falando aqui em Estado. Claro, em muitos aspectos, a polícia representando o seu Estado natal. Porém, é um contato direto. Como já foi falado aqui também, a gente pega o telefone, eu ligo para a polícia do Paraguai, eles vão atender uma determinada demanda para mim, vão me mandar pelos canais oficiais no âmbito da polícia e a gente vai ver o uso que isso vai ser dado aqui no Brasil, né? Eventualmente isso pode ser aproveitado num processo ou não, se vai ser tratado como inteligência. E a gente vai citar alguns casos concretos aqui, onde houve esse tipo de cooperação. Tá? E ela visa então basicamente o intercâmbio de informações, seja informações sobre pessoas, sobre bens, valores. Tá? E quando eu falo bens, valores, não é, por exemplo, um sequestro. Isso aí é necessário a cooperação jurídica, obviamente, né? Uma determinação judicial. Mas aí já vamos entrar no primeiro ponto de contato entre a cooperação policial e a cooperação jurídica. Por exemplo, casos concretos que nós trabalhamos, sequestro de imóveis de brasileiros em Miami, por exemplo. Tá? Para a gente pedir um sequestro, a gente tem que saber onde é que está esse imóvel. Muitas vezes a gente não tem essa informação aqui. É iniciada uma investigação por um monitoramento telefônico ou uma busca, você detecta elementos, indícios de que a pessoa mantém um patrimônio oculto no exterior. Mas nós não temos certeza, convicção disso. E na cooperação jurídica, os senhores sabem que é vedado, por grande parte dos países, o phishing request, ou seja, você mandar um pedido genérico. Fala, eu quero aprender ou sequestrar tudo que essa pessoa tem no seu território. Não, tem que especificar. E como que a gente vai chegar nessa informação? Aí vai entrar a cooperação policial.
Tá? Aí sim, de polícia para polícia, eu posso ligar para a polícia nos Estados Unidos, direto em Miami, se a gente tiver um contato lá, e no caso do Brasil nós temos um oficial de ligação em Miami, ou se não, através da Interpol Washington, e pedir, olha, levanta para mim o que esse brasileiro tem de patrimônio em Miami, em Boston, onde quer que valha. Essa informação vai nos chegar através do canal Interpol, eu vou poder encaminhar isso para um processo e a partir dali sim, sair uma determinação para um sequestro, um arresto, ou qualquer que seja que valha, com relação àquele bem. Tá? Visando uma futura repatriação, se for dinheiro ou qualquer outra coisa. Tá? Outra modalidade também é a cooperação técnica, e aí a gente fala em ações de capacitação, muito comuns, tá? Treinamentos conjuntos entre duas polícias ou mais, principalmente em áreas de fronteira, mas não necessariamente só em áreas de fronteira. Eventualmente nós fazemos capacitações, por exemplo, combate a delitos cibernéticos. Convidamos vários países, eles vêm até aqui para a gente trocar um pouquinho de experiência sobre esse tema. Tá? E também, obviamente, a realização de operações conjuntas. No que se refere à realização de operações conjuntas, isso é um tema bastante delicado quando a gente fala em cooperação policial, principalmente aqui na nossa região. E por que isso? Porque nós sabemos que aqui, ao contrário da Europa, por exemplo, em que muitos países, principalmente os países que fazem parte da Europol, eles têm uma certa legitimidade para estender um pouquinho aquele conceito de soberania e poder atuar no território de outros países, aqui isso não acontece. Então, normalmente, quando a gente fala em operações conjuntas, cada um investigando do seu lado e trocando informações, muitas vezes visando um objetivo comum. Tá? Recentemente tivemos com o Paraguai, por exemplo, uma operação de destruição de plantações de maconha no território paraguaio. Como a Polícia Federal colaborou com isso? Fornecendo inteligência, através de prisões realizadas no Brasil, apreensões, e fornecendo inclusive recursos para os helicópteros poderem fazer os sobrevoos e identificar essas plantações. Então isso é uma cooperação policial direta, operacional. Tá? Isso acontece no dia a dia. E claro, quando a gente fala em cooperação policial, não tem como não falar da Interpol. É como nós costumamos dizer, a Interpol, ela não é o único canal de cooperação, mas é o maior hoje. Tá? Nós temos 190 países membros na Interpol hoje. Inclusive esse ano, por coincidência, nós estamos comemorando 100 anos da cooperação policial internacional. Tá? Não 100 anos de Interpol, a Interpol ela foi formalmente constituída em 1923, mas o embrião dela, a primeira reunião de chefes de polícia na Europa, foi em 1914, foi quando começou a haver uma cooperação policial internacional mais metódica, digamos assim, com procedimentos já sendo estabelecidos. Tá? E essas primeiras reuniões de chefes de polícia visavam basicamente a prisão de foragidos internacionais. Então, como nós costumamos falar, a Interpol ela nasceu para isso, para prender foragidos internacionais. Tá? O que hoje é materializado através da difusão vermelha. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as difusões da Interpol também daqui a pouco, que são os instrumentos que a Interpol oferece, não só para as polícias, como também para o judiciário, para, eventualmente, diligências dentro de um processo penal. E a gente vai demonstrar o porquê. Bom, questão da fronteira, que é o nosso objeto de discussão aqui. Já foi falado bastante, a gente não precisa ficar repisando, a nossa realidade de fronteira. Né? Nós sabemos que, falando no âmbito da América do Sul, nem a América Latina, a gente reduziu aqui um pouco mais ainda a nossa abrangência. Nós temos, são vários países, são 13 países hoje no total, certo? E, obviamente, com uma vasta área de fronteira, principalmente no que se refere ao Brasil com os outros países. Nós temos um território, inclusive, maior do que a própria Europa. E o que nos traz uma série de dificuldades para os nossos trabalhos diários. Né? É como foi falado aqui já, a realidade da fronteira no Mato Grosso, Foz do Iguaçu, Tabatinga. Aí a gente pode ver que são realidades distintas. Isso reflete no nosso trabalho também, policial, obviamente. Para planejamento de ações, né? Para deslocamento de material, de efetivo. Né? Como disse o Dr. Tarsis, nós temos um problema sério, por exemplo, de estrutura em Tabatinga, que é uma fronteira extremamente sensível e estratégica. Aí são outras questões que, infelizmente, fogem um pouco ao nosso controle aqui. Mas falando em Brasil, como nós gostamos, né, sempre de nos comparar com os Estados Unidos em tudo, né, FBI, Polícia Federal, aquela coisa toda, aquela discussão toda. Bom, questão de fronteira, serve como parâmetro para a gente, justamente para demonstrar a dificuldade que nós temos no nosso trabalho. Nós até colocamos ali, fronteira Estados Unidos-México, 3.000 quilômetros de fronteira, com um único país. E a gente já sabe aqui, é notória a dificuldade que eles têm de resolver o problema na fronteira deles. Né? Quando a gente fala, é muito comum a gente ver, às vezes, em entrevistas, em jornais, em
documentários, a questão de vamos fechar as fronteiras. Isso não existe. Nós não vamos fazer isso nunca. Né? Como já foi falado aqui também, as fronteiras são porosas. Assim como é a fronteira, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso sem mencionar os países europeus também, que muitos deles nem controle migratório fazem. Às vezes a gente tem, como a gente costuma brincar, né, as autocríticas que nós fazemos aqui, mas em muitos aspectos nós somos mais avançados em termos de tecnologia ou de procedimentos que muitos países desenvolvidos, inclusive. Tá? O controle migratório é um deles. No Brasil nós temos. Em alguns lugares pode não funcionar muito bem, claro. Né? É fácil ser contornado? Claro que é fácil ser contornado. Eu trabalhei em Livramento, ali só fazia controle migratório quem queria. Tá? Não sei se vocês viram, por exemplo, no período da Copa, que nós pegamos aquele torcedor, Barra Brava lá, o Bebote. Ele entrou para o Livramento e não fez controle migratório. Por quê? Porque o amigo dele que estava com ele fez o controle e foi barrado, não entrou. Tá? Então acontece. Então nós temos uma realidade bastante complexa, né? Com 16 mil quilômetros de fronteiras e não são apenas 16 mil quilômetros lineares, com realidades muito diferentes. Então, isso se reflete no tipo de trabalho que há em cada fronteira. Então nós temos questões de droga, como já foi falado aqui, questão indígena, que a doutora Raquel sacou muito bem. Isso de fato é uma fonte constante de problemas para nós, tá? Principalmente no que se refere à utilização indevida de áreas indígenas. E eu tive a oportunidade de trabalhar no Pará também, que nem falando em fronteira, mas com a realidade indígena. Nós vimos a questão do garimpo, do tráfico de drogas, da plantação de drogas dentro da área indígena, de maconha, principalmente. A apreensão de armas, como o doutor mostrou aqui também, é uma realidade. A questão do policiamento dos rios. Nós temos muitos rios que fazem fronteira com vários países e é uma dificuldade, tanto logística quanto até mesmo estrutural. Você não consegue dar conta de tudo. Né? Nós temos, por exemplo, ali na Quaraí, ali é Quaraí e me fugiu o nome do lado uruguaio, em que em determinado período do ano nós temos o rio. Quando o rio baixa, na seca, as pessoas atravessam contrabando de droga através do leito do rio com carroças. Né? Então são dificuldades mais diversas. Questão ambiental também. Um tema também que a gente se depara aí no nosso trabalho diário, fósseis, né? O que sai de fóssil do Brasil por área de fronteira, para contrabando. Agora mesmo nós estamos com um caso de repatriação de um fóssil que foi encontrado nos Estados Unidos, que está sendo vendido por $400 mil, tá? E foi tirado do Brasil. Então são questões diárias, corriqueiras, que nos aparecem, para que a gente possa fazer esse trabalho, tanto de rastreamento, localização e depois, claro, da vinda desses bens para o Brasil. E a nossa ponte da amizade aqui do lado, que de fato é uma situação bastante atípica em âmbito mundial, né, que nos traz grandes desafios aí. A gente sabe que a fiscalização está longe de atingir o 100% ideal que deveria ser, passa de tudo. Bom, o que a gente faz então, o que a gente tenta fazer para dar esse combate, né, ou para melhorar um pouquinho a situação? A Polícia Federal tem uma série de estratégias para a área de fronteira. Bom, aqui nós estamos só em técnicos, a gente pode falar. Muitas vezes a nossa estratégia ela difere um pouquinho, né, quando a gente vê né, na imprensa aí, projeto do governo para combater crime em fronteira, não sei o quê, mas às vezes não fecha muito com uma análise técnica que nós fazemos. Então a gente tenta trabalhar com isso da melhor maneira possível. E nós temos 4 eixos principais de atuação na área de fronteira. O primeiro deles é, obviamente, a priorização dessas áreas. Tem razão nessa sensibilidade, como nós vimos falando aqui, dessa realidade distinta e das várias realidades, de fato, distintas entre cada ponto de fronteira. Então, eu falar em Pedro Juan Cabaleira é diferente de eu falar no Chuí, que é diferente de falar em Tabatinga, por exemplo. Tá? O investimento em tecnologia. A polícia, dentro das limitações, e principalmente nos últimos tempos, né, isso está sendo bastante complicado, a gente tenta avançar um pouco nisso. Por exemplo, a questão dos VANTs, que é sendo muito criticado, muita gente fala, o VANT não voa, mas de fato já foi usado para trabalhos concretos em área de fronteira, para identificar plantações de droga, para identificar carregamentos de contrabando e tudo. E o que talvez para nós, para os trabalhos diários, seja o principal tópico, que é a ampliação da cooperação com os demais países fronteiriços. Seja essa cooperação direta, que nós já fazemos no dia a dia, através do canal Interpol ou outros canais, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, ou
através de ações de capacitação, através, por exemplo, de abertura, de manutenção da presença física da Polícia Federal em outros países. Tá? A Polícia Federal hoje só não possui representação em 2 países da América do Sul. Tá? No Equador e no Chile. Em todos os demais países nós temos adjudâncias, oficialatos de ligação. E esses pontos de contato são extremamente importantes para os nossos trabalhos diários. Principalmente para a agilização de pedidos de cooperação pelos canais convencionais, seja a cooperação policial ou eventualmente até a cooperação jurídica. Então muitas vezes nós somos demandados, por exemplo, por juízes que solicitam uma determinada diligência em outro país, seja uma intimação, seja uma busca, e os nossos adidos vão auxiliar com as autoridades locais para que isso seja feito de uma forma a contento. Eles vão poder, inclusive, muitas vezes, presenciar essa diligência. Obviamente, eles não têm poder de polícia lá, assim como um estrangeiro também não tem no Brasil. Mas já é pelo menos um ponto de contato físico que nós temos nesses países. E essa estrutura, na realidade, ela está à disposição não só da Polícia Federal, como de todos nós aqui. Ou seja, havendo necessidade de uma determinada diligência em outro país, se nós tivermos uma representação lá, nós vamos poder contar com esse apoio presencial naquele território. Isso é muito importante para os nossos trabalhos diários também. Bom, voltando aqui um pouquinho. Bom, a questão dos acordos bilaterais, como nós já falamos, temos com alguns países. E operações conjuntas, principalmente erradicação de maconha. E, claro, né, o contrabando de caminho, né, o famoso 334, que também é um trabalho bastante corriqueiro. E uma demanda que a gente nota também que vem aumentando. Inclusive, esse ano tivemos um caso bastante relevante, que inclusive o próprio o embaixador da Coreia do Sul nos procurou, que foi a prisão, não me lembro agora se foi em Dourados, Mato Grosso, de um grupo de sul-coreanos que estavam tentando embarcar com mudas de plantas brasileiras e sementes. Supostamente, eles vieram ao Brasil fazer um documentário e estavam retornando com isso para o país deles, sem qualquer tipo de autorização, foram presos. Então, a gente tem notado também um aumento no que é chamado de biopirataria. É uma área bastante empolgante de trabalho. Bom, além da estrutura internacional da Polícia Federal no exterior, como nós mostramos, as adjudâncias, oficialatos de ligação, e só um parênteses aqui também, dependendo da demanda que nós temos com alguns países, nós temos mais de uma posição. Então, por exemplo, Bolívia, um país notoriamente produtor de cocaína, e a imensa maioria da cocaína que entra no Brasil hoje vem de Bolívia e Peru. Tá? Nós temos lá uma adjudância e um oficialato em Santa Cruz de la Sierra. Tá? Paraguai, mesma coisa, nós temos nosso adido lá, que agora inclusive está sendo substituído, e mantemos missões temporárias com policiais que vão trabalhar junto com a Senad paraguaia, missões de 3 meses. Colômbia, a mesma coisa. E já internamente, como que a Polícia Federal trabalha na área internacional? Nós temos uma coordenação de cooperação internacional, uma coordenação geral. Essa coordenação ela foi criada com esse nome em 2009. Tá? Até então, nós tínhamos na Polícia Federal apenas o que era conhecido como escritório da Interpol. E que, na realidade, ninguém sabia muito bem o que se fazia escritório da Interpol. Com uma maior profissionalização da Polícia Federal na área internacional, nós vimos o quê? Que a Interpol, na realidade, como inclusive eu mencionei no começo, ela é um canal de cooperação, mas ela não é um fim em si mesma, ela não é um objeto maior de cooperação. A Interpol é um organismo, se é que se pode chamar de organismo internacional, até essa definição ela é um pouquinho controversa, porque não há um tratado que cria a Interpol. Tá? É apenas uma constituição que o país adere. Tivemos algumas discussões, inclusive, com o Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento, com relação ao pagamento que o Brasil faz à Interpol. Nós ficamos 4 anos sem pagar a Interpol, até encontrar uma definição de como enquadrar a organização na nossa legislação. Hoje estamos em dia já, depois de entrarmos na lista de inadimplentes. Bom, com a criação da coordenação, houve as especializações das áreas. Então, foram criadas 4 áreas técnicas. 2 delas meramente administrativas, que tratam basicamente da vida dos nossos adidos no exterior, ou dos afastamentos, das viagens dos policiais federais para o exterior, para reuniões, missões, qualquer tipo de viagem oficial. E 2 voltadas, aí sim, para a cooperação propriamente dita, que é o Serviço de Cooperação Policial, Interpol, que é o que eu chefio atualmente, e temos a Divisão de Cooperação Jurídica, dentro da Polícia Federal.
Às vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir a nossa divisão de cooperação jurídica com o DRCI, por exemplo, ou com a DCJI do Itamaraty. São objetos distintos. A divisão de cooperação jurídica na Polícia Federal, ela vai apoiar os inquéritos policiais que necessitem de diligências no exterior em caráter de cooperação jurídica. Tá? Ou seja, nós vamos, no caso da cooperação ativa, quando a gente vai demandar alguma coisa para o exterior, nós vamos orientar os nossos colegas das pontas como preencher um EMILAT, por exemplo, o que pode ser feito pela cooperação jurídica, o que pode ser feito pela cooperação policial. Tá? No caso da passiva, hoje nós temos temos uma proximidade muito próxima com o DRCI. Então, as cooperações passivas que vêm do exterior para o Brasil, o DRCI manda para nós diretamente para nós executarmos aqui. Então, por exemplo, buscas, né, monitoramentos telefônicos. Então, isso vai chegar via DRCI para a DCJ. Na DCJ, isso vai ser distribuído para uma representação em algum estado brasileiro. Nós temos representações da área internacional em todos os estados. E lá o colega vai representar para um dos senhores, por exemplo, pedindo uma busca e apreensão através de um pedido originário de uma cooperação jurídica proveniente de um determinado país. Tá? Então, dessa maneira, nós estamos tentando agilizar um pouco mais também o cumprimento das cooperações passivas. O Brasil era muito criticado pela demora nas cooperações passivas. E a gente está tentando justamente dar uma agilidade maior para isso. E a Interpol, finalmente, que é o grande canal de cooperação policial. É como nós costumamos falar, principalmente quando a gente vai fazer uma palestra para universidades, né, ou para leigos, digamos assim, né, a gente sempre desmistifica um pouco a Interpol. Fala, olha, aquela Interpol dos filmes ela não existe uma polícia chamada Interpol. Né? A Interpol ela é um grande canal de cooperação que interliga esses 190 países. E para isso, ela oferece tanto um canal de comunicação seguro e protegido, como bases de dados. Tá? Sejam bases de foragidos, como a difusão vermelha, por exemplo, bases de desaparecidos, como a difusão amarela, ou documentos roubados, veículos roubados, enfim, uma vasta gama de bases, armas roubadas, passaportes, que qualquer país membro pode consultar para instruir uma investigação, para, eventualmente, tomar uma decisão quanto ao movimento migratório. Tá? Então, por exemplo, hoje, o Brasil é dos poucos países que tem o seu movimento migratório ligado com a base de passaportes roubados da Interpol. Então, se alguém furtou um passaporte no exterior, obviamente, a pessoa registrou esse furto no seu país, na polícia do seu país. Essa informação vai para a base da Interpol. Se esse passaporte tentar ser utilizado no Brasil, vai ser acusado na hora da migração, seja num aeroporto ou numa fronteira terrestre. Tivemos agora mesmo, em julho, prendemos 7 pessoas em Salvador, eram senegaleses que estavam tentando entrar no Brasil com passaportes dos mais diversos países, todos figurando na base da Interpol como roubados ou extraviados. Tá? Durante o interrogatório, eles falaram que compraram esse passaporte em Taiwan de um turco que obteve esse passaporte na Inglaterra. Então, olha a volta que isso dá. Então, aí sim, a gente vê também a importância de você ter um local para você centralizar esse tipo de informação. Tá? Como a gente costuma dizer, o mundo está cada vez mais pequeno para esse tipo de procedimento criminoso. Temos também a base de veículos roubados, por exemplo. O Brasil hoje é o país que mais tem veículos nessa base. Nós temos 3 milhões de veículos. Então, se hoje, Paraguai, aqui ao lado, por exemplo, encontra um veículo com placa brasileira, ou mesmo chassi, ou eventualmente está com a placa paraguaia, mas pelo chassi, se ele faz uma pesquisa na base da Interpol, no I-247, ele vai poder ver se esse veículo foi roubado aqui no Brasil ou não, para a gente poder tomar as medidas visando a repatriação desses veículos. Tivemos um caso onde essa base foi muito usada, foi o caso da Bolívia. Não sei se vocês acompanharam, quando o Morales fez o recadastramento dos veículos em território boliviano. E na realidade, como a gente costuma até dizer, né, ironicamente, ele deu um tiro no pé. Ele quis legalizar os veículos que entravam lá de forma ilegal. Falou, olha, traga, nós vamos cadastrar, vamos emitir os documentos. E, através da nossa didância lá, conseguimos acesso a essa base deles, de veículos, do chassi. Jogamos aqui no Brasil, na nossa base, através do I-247, e de 30 e poucos mil veículos, identificamos 4.200 veículos brasileiros na Bolívia. Agora a polícia não tem o que fazer agora, o Itamaraty está tomando as medidas para tentar repatriar, pelo menos parte desses automóveis, já vieram 500, mas ainda falta muito. Né? Mas pelo menos nós tivemos a capacidade de dar uma pronta resposta e falar, olha, Morales, a gente quer esses carros de volta. Né? Agora deixa os canais diplomáticos funcionarem. Tá? Então a Interpol, como cooperação policial, ela oferece essas ferramentas, que pode ser usada tanto pelas polícias, qualquer polícia, não é só a Polícia Federal também, tá? Quanto o judiciário também. Tá? E como o judiciário? Por exemplo,
o exemplo mais clássico, o mandado de prisão. Vocês pediram um mandado de prisão, o indivíduo, o objeto do mandado, sumiu no mundo, ninguém sabe onde é que ele está. A gente pode publicar uma difusão vermelha. Tá? A difusão vermelha, que hoje eu reputo como o instrumento mais importante da Interpol, como eu disse anteriormente, foi para isso que a Interpol foi criada, ela vai ter basicamente 3 valores legais, dependendo do país que a reconhece. Tá? Nós temos aqueles países que cumprem a difusão vermelha como uma ordem de captura internacional, como a Argentina, por exemplo, o Uruguai, o Paraguai também prende, né, com a difusão vermelha. Ou seja, encontrou o foragido, ele está preso. Nós vamos ser comunicados pelo canal Interpol dessa prisão e aí vamos ter o prazo do tratado internacional, do acordo, para formalizar o pedido de extradição. Tá? Temos aqueles países que não dão valor legal nenhum para a difusão vermelha, como os Estados Unidos, Japão, por exemplo. Tá? Vocês podem até falar, mas países desenvolvidos não dão valor para a difusão vermelha. Dão. Os Estados Unidos e Japão não dão, mas nós temos do outro lado Espanha, Portugal, tá? Suíça, que dá valor para mandado de prisão para a difusão vermelha. E temos aqueles países na linha do meio, digamos assim, que a difusão vermelha ela não é um mandado de captura internacional, mas ela pode ser usada para se obter um mandado de prisão para extradição. Tá? E o Brasil hoje faz parte desse grupo, desde o ano passado, na realidade. Até setembro do ano passado, nós estávamos no grupo que não dava valor legal nenhum para a difusão. Então, se eu encontrava um foragido aqui no Brasil, internacional, não poderia fazer nada com ele. Eu avisaria o país, pelo canal Interpol, falando, olha, encontrei seu foragido, peça extradição. Ele ia ter que traduzir para o português, dependendo do país, levava meses isso, até isso aportar no STF, o STF expedir um mandado de prisão para extradição. Tá? Hoje não. A partir da lei 12.878, nós podemos pedir diretamente uma prisão para o STF com base em uma difusão vermelha. O STF expede um mandado de prisão, nós vamos prender esse indivíduo e a partir dali o país vai ter, por essa lei, 90 dias para formalizar o pedido de extradição para o Brasil. Tá? Então já facilitou um pouquinho para a gente. Já digamos que é um meio termo interessante. Bom, avançando um pouquinho mais, porque o tempo realmente é curto e aqui... Bom, nesse contexto de cooperação policial, no âmbito da América do Sul principalmente, então um dos papéis da Polícia Federal é cooperar com todas as polícias no nosso continente, e a gente tem uma cooperação realmente diária com eles, porque às vezes a gente fala em cooperação internacional, às vezes, principalmente quem não atua na fronteira isso é mais comum, mas quem não atua na fronteira fala, é muito bonito tal, mas é muito no plano das ideias, mas não. De polícia para polícia nós temos uma cooperação diária através do canal Interpol. Só para os senhores terem uma ideia, o Brasil hoje recebe e envia cerca de 300 pedidos por dia de cooperação policial internacional. Tá? Obviamente não todos na América do Sul, mas inclusive na América do Sul. Tudo através do canal Interpol. Então é uma cooperação que existe, né, diariamente. Não é aquela coisa assim, de vez em quando a gente vai mandar uma. Ela acontece realmente numa base diária e muito grande. O Brasil hoje é o país que mais utiliza o canal Interpol para cooperação internacional. Tá? Por vários fatores. O tamanho do país, a realidade do país. Foi mencionado aqui antes, a questão do Brasil ser um destino de imigrantes hoje. De fato, o Brasil nós recebemos aí bolivianos, senegalenses, haitianos. Só que, por outro lado, nós ainda mandamos muita gente para o exterior também. Então, o Brasil tem uma característica dúplice no que se refere a essa questão da imigração. Isso vai refletir no nosso trabalho também da área internacional. Então, acaba, na realidade, aumentando a nossa demanda. Além disso, nós cooperamos também com outros organismos internacionais ou não. Tá? E essa cooperação ela pode ser num caráter mais político, como o Mercosul, por exemplo. Tá? Nós participamos dos grupos temáticos do Mercosul, OEA, assim como uma cooperação mais operacional, no que se refere à própria Interpol, como nós falamos, a Europol. Inclusive a Europol, só uma curiosidade aqui, nos mandou um ofício, tem 15 dias, convidando o Brasil a ingressar na Europol. Então a gente vê a importância que o Brasil está tendo hoje no cenário internacional. E a Europol ela é um organismo extremamente fechado, poucos países são convidados para ingressar. E o Brasil foi convidado agora. Então nós vamos começar as negociações para colocar um representante do Brasil na Europol. Tá? Ministério das Relações Exteriores, obviamente, o tema das extradições principalmente. E, em razão do tempo exíguo, só que eu gostaria de destacar um pouquinho o projeto Intercops, tá? Que é um projeto novo e que visa justamente uma cooperação policial operacional imediata com outros países. Tá?
O que é esse projeto? É que aqui está pequenininho, ele significa Projeto de Cooperação Policial Internacional nos Aeroportos. Tá? Esse projeto ele foi criado a partir da experiência que nós tivemos na Copa do Mundo. Ou seja, e aprendemos um pouquinho com uma cooperação na Copa do Mundo. Então serviu para alguma coisa, além da vergonha que a gente passou no futebol, pelo menos aprendemos muito no âmbito da segurança pública. E por que aprendemos? Não sei se os senhores sabem, na Copa do Mundo nós criamos a figura do CCPI, que é o Centro de Cooperação Policial Internacional. Foi o primeiro desse tipo no mundo, que recebeu polícia de tantos países trabalhando de forma junta, operacional, num único local. Isso nunca houve antes. Realmente fomos os precursores nisso. Normalmente, os países que hospedam grandes eventos, eles recebem observadores, tá? Eles fazem briefing diário com as delegações estrangeiras, mas dessa maneira de você colocar um volume grande, foram 206 policiais estrangeiros, dentro de um único espaço físico, com um monitoramento constante de tudo que acontecia no Brasil, com os pontos focais do Estado trabalhando. Isso nos fez crescer muito nessa experiência da cooperação imediata. O que isso refletiu, por exemplo, resultados concretos. Tivemos prisões de foragidos de outros países que estavam no Brasil, que nós chegamos até ele porque nós tínhamos um policial daquele país aqui. Tivemos, por exemplo, um caso em Brasília. Foi preso um chileno durante a Copa em flagrante, furtando uma máquina, um telefone celular numa loja de um shopping. A informação bateu no Centro de Coordenação Regional para a Copa. Eles nos mandaram, nós tínhamos os policiais chilenos ali conosco. Falamos, olha, quem que é esse cara aqui? Eles levantaram no sistema deles, e essa é uma condição para participar, tem que ter acesso aos seus sistemas nacionais, através daqui. Viram, poxa, esse cara tem 3 mandados de prisão no Chile. Então, beleza. Comunicamos o juiz do Distrito Federal decretou a preventiva dele com base nessa informação, para dar tempo depois de chegar ao pedido de extradição também. Tá? E além disso, tivemos várias prisões bastante importantes. Até a juíza argentina menciona essa questão de ilícito e lesa humanidade. Tivemos um caso durante a Copa que ocorreu em razão do CCPI. Tá? Um indivíduo procurado por vários crimes durante a ditadura argentina, estava vivendo em São Paulo e foi preso porque, por sorte, recebemos informações de que ele poderia estar no Brasil e um dos policiais que integrou a comitiva argentina no CCPI conhecia bastante esse caso, tinha trabalhado muitos anos nesse caso. Então fomos aproximando, ele tinha difusão vermelha, pedimos para o STF em 2 dias nos deu um mandado de prisão e conseguimos prendê-lo. Tivemos o caso do traficante mexicano que veio assistir um jogo da Copa aqui. Tá? Veio assistir um jogo da Copa. E ele tinha uma difusão pelos Estados Unidos. Prendemos ele entrou a pé por aqui, por Foz do Iguaçu, entrou por aqui a pé. Como assim, né? Pois é, exatamente. E fomos pegá-lo embarcando num voo no Rio de Janeiro para o Ceará, para assistir o Brasil e México no Ceará, em Fortaleza. Ou seja, resultados positivos dessa experiência. E a partir daí, só voltando ao Intercops rapidinho, qual é a ideia do Intercops? É colocar policiais estrangeiros numa sala de cooperação no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Cumbica, que é o aeroporto que mais aprende cocaína no mundo. Não sei se vocês têm esse dado. Só no ano passado foram 2 toneladas de cocaína, só no aeroporto. E quando a gente fala em aeroporto, a gente fala o quê? Em mulas, em engolidos, encomendas postais. Nós temos casos lá, por exemplo, de 7 flagrantes em um dia de engolidos com cocaína. Então, é bastante complicada a situação lá. Nós fizemos um teste uma vez, pegamos um voo inteiro, que isso nem se pode fazer com regularidade. Passamos todo o voo no body scan. Foram 24 flagrantes em um único voo de engolidos. Então, é uma loucura aquilo. Então, a partir dessa experiência na Copa, nós criamos esse projeto. O piloto dele vai funcionar agora dia 28. Tá? Vai ser iniciado com representantes de 10 países. A gente espera daí expandir para outros países e para outros aeroportos, se der certo também. Então, era basicamente o recado que a gente tinha para passar aqui para os senhores, né, em razão do exíguo tempo, só falar um pouquinho da experiência da Polícia Federal nessa área internacional e principalmente essa cooperação mais imediata com os países que nós fazemos fronteira aqui e que nós temos realmente uma cooperação bastante intensa e bastante produtiva. Tá? Muito obrigado. Desculpa, Pronto, e tem tudo a ver também com o tema, então é verdade. Até anotei aqui, estava passando, preocupado com o tempo. A gente conversava um pouquinho antes de começar sobre a prisão do famoso médico Roger Abdelmaci. Foi um caso bastante interessante que nós tivemos também recentemente. Bom, ele já tinha um mandado de prisão há bastante tempo. No ano passado publicamos a difusão vermelha, o juiz de São Paulo pediu, nós publicamos a difusão vermelha dele. Então ele passou a ser procurado nos 190 países da Interpol. Recebemos algumas informações dele em Paris, inclusive de Paris nós tivemos uma foto dele numa boate. Né? Tivemos em Mônaco, ele foi abordado por um policial local, que ninguém sabe porquê,
Não prendeu. Bom, e aí estava eu, até por coincidência, fazendo uma apresentação também na EMAG em São Paulo, quando meu telefone toca, entrou uma mensagem: Roger Abdelmaci preso no Paraguai. Eu falei, opa, né, maravilha. E já que eu estava em São Paulo, eu falei, aproveitar, vou conversar com o juiz, o mandado de prisão era de lá, vamos já pedir extradição. E aí, para nossa surpresa, no outro dia, no mesmo dia, no final do dia, nos chega a notícia de que o Paraguai ia entregá-lo no dia subsequente, no outro dia para nós aqui no Brasil. É aqui também por Foz do Iguaçu. Tudo acontece em Foz do Iguaçu, né? Bem interessante isso. E aí se instalou uma discussão que foi justamente objeto de uma pergunta do doutor ali, essa questão da extradição indireta, deportação. Em muitos casos é complicado. Por exemplo, Estados Unidos também, fugindo um pouquinho só do caso do Roger Abdelmaci. 5 anos que eu estou na Interpol. Sabem quantas extradições nós fizemos com os Estados Unidos, ativas, que nós pedimos? 2. Por que isso? E não é porque não tem brasileiro lá, tem muito brasileiro lá, e foragido, inclusive. Eles localizam alguém com uma difusão vermelha, eles não prendem com a difusão, né? Mas o que eles podem fazer? Eles podem deportar imediatamente. Então eles pegam a pessoa, colocam no avião e nos avisam, olha, fulano de tal, que tem uma difusão vermelha no seu país, vai chegar no voo tal, no aeroporto tal. Tá? Isso não é uma extradição indireta? Aí aquela discussão, tecnicamente havia um pedido de extradição? Não havia? A gente pode, não pode? Os colegas no aeroporto, eles vão chegar, o voo vai chegar, o cara vai descer da aeronave em território brasileiro, tem um mandado de prisão aqui. A gente pode prender? Não pode? O mandado de prisão está válido. Então, e isso daí, se a gente for enveredar para essa discussão, isso que é o bonito do direito internacional. A gente vê que tem área para muita doutrina, muito julgado ainda. Né? Porque, de fato, é como a gente sempre brinca. Né? A gente começa, quando a gente vai começar uma palestra dessa área, dependendo do público, a gente fala, sabem o que é extradição? É o ato pelo qual está, tá, muito bonito. Todo livro de direito internacional fala isso. Né? Mas vamos descer para as minúcias práticas aí do caso. E a gente vai ver que nós temos aí dezenas de casos que são passíveis de discussão e estudo. Né? E esse do Abdelmaci é mais um agora que vai virar um caso de estudo para a gente também. Porque, de fato, o que aconteceu? Pela legislação do Paraguai, eles podiam entregar. Nós não podemos receber? Eles estão trazendo o cara, colocando em território brasileiro. No Brasil, ele tem um mandado de prisão. E aí? A gente prende, não prende? Fala, não quero, mas ele é um brasileiro. A gente pode recusar a entrada de um brasileiro no Brasil? Não podemos. Então vejam que isso dá discussão assim para muitas rodas de chope aí para tentar se definir algo. E é uma discussão bastante interessante. Tá? Então, obrigado novamente pelo convite, obrigado pela atenção. Valeu, pessoal.